dia. Estamos no ar com o programa Qualidade de Vida. O tema da semana é mudança de hábito. Estamos aqui com o Dr. Carlos, médico da família e comunidade. Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Obrigado pelo convite, obrigado TV Princesa. Para a gente não perder muito tempo, a gente vai passar um vídeo para vocês. Em cima desse vídeo a gente vai comentar com vocês no segundo bloco. Então vamos lá, eu vou falar contigo nesse vídeo como que você troca hábitos ruins por hábitos bons. Como que você troca aquele hábito de comer um biscoitinho que não deveria estar comendo, como que você troca aquele hábito de comer uma besteira, ou de fazer uma besteira, ou de acordar e ficar no WhatsApp ao invés de dar uma caminhada ou uma corrida ou fazer uma atividade física. Como que você troca um hábito que pra você é ruim por um hábito bom? Bora falar disso agora. Vamos? Então beleza, olha só, primeiro que você tem que entender é como que surgem os hábitos ruins. Na verdade não é como surgem os hábitos ruins, é como surge qualquer hábito. Os bons também surgem desse jeito, beleza? Então o que eu vou te falar aqui, se você quiser aprofundar mais o estudo, quiser ler um pouco mais sobre isso, eu deixei na descrição o link do artigo da Harvard Medical School, onde está publicado dentro do site de Harvard, que vai te mostrar como que os hábitos surgem. Claro que a gente normalmente só se preocupa com o hábito ruim. Eu nunca parei para perguntar assim, cara, como que surgiu o meu hábito de correr de manhã? Meu Deus! Não, a gente pergunta assim, cara, como que surgiu o meu hábito de comer um raio de um doce depois do almoço? Entende? Mas os hábitos bons e ruins, eles surgem basicamente da mesma forma. E como que surge um hábito? Mas vamos falar do ruim, beleza? Que a gente quer trocar o ruim pelo bom. Então se liga aqui na parada, olha só. A ciência mostra que existe a regra dos 3 R's, 3 R's. Tá em inglês, mas eu vou te explicar para português aqui, tá? O primeiro R que surge é um reminder. O que é um reminder? Vamos chamar de gatilho, beleza? É alguma coisa que dispara em você um gatilho. Gatilho pra quê? Pra você fazer uma rotina. É o seguinte, ó, o teu cérebro, quando tá pensando em tomar uma decisão, ele tá assim, ó. E aí quando ele entra no modo rotina, tivesse um encefalograma ligado nele, ele faria assim, ó. Entrou no modo rotina, para economizar a bateria, vamos dizer assim. E aí se ele tem que decidir de novo, ele faz isso. O teu cérebro, o nosso cérebro, ele tenta transformar tudo em quê? Rotina. Para quê? Para que seja automático, para que eu não tenha que ficar pensando no tipo dirigir. E no começo para dirigir, peraí, eu tenho que pisar na embreagem, eu tenho que acertar o ponto morto, tenho que acelerar devagarinho, tenho que soltar o pé devagarinho. Ai meu Deus, tenho que olhar pro retrovisor. Não é assim que a gente aprende a dirigir? Aqui, ó. Ai meu Deus. Aí chega uma hora que você vira e fala assim, cara, eu dirijo, ligo o carro, saio dirigindo, não penso que eu tenho que pisar na embreagem, que eu tenho que pisar primeira marcha, acelerar mais, acelerar menos, porque virou um hábito pra você, virou uma rotina pra você, beleza? Aquilo entrou no modo rotina. E por último, depois da rotina, a gente tem uma recompensa. Rotina tá autoexplicativo e reward eu vou chamar de recompensa. Seria a tradução melhor da parada aqui. Reminder seria um lembrete, mas vamos chamar de gatilho, de trigger. Então vamos dar um exemplo aqui. O cara tem um programa de TV às 8 horas da noite, que ele adora assistir. Aí começa a musiquinha do programa de TV. Isso é um lembrete, é um gatilho na cabeça dele, que ele adora aquele programa. O que ele faz? Ele vai lá na cozinha, pega um saco de salgadinhos desses que são veneno para a saúde, senta no sofá e come vendo aquilo ali. E ele tem no final uma recompensa. Qual é a recompensa? O bem-estar, o sentimento de satisfação de ter assistido o programa. Então, esse é a criação de um hábito ruim. Pensa um hábito que você gostaria de mudar. Ah, Jerônimo, eu preferiria não ficar de manhã em redes sociais, preferia dar uma corrida, uma caminhada. Se você olhar o hábito da tua rede social, os 3 R's vão estar presentes. Então, alguma coisa dispara o gatilho que faz você entrar na tua rotina de olhar aquela rede social, o teu WhatsApp, e aquilo te traz uma recompensa. Às vezes a recompensa é uma coisa muito sutil para o cérebro. Por exemplo, uma vibração no teu celular que alguém te respondeu no WhatsApp. E aquela vibração no teu celular gera uma pequena descarga de dopamina, neurotransmissor do bem-estar, e aí você tem uma recompensa por aquilo ali. Todo hábito ruim, se você olhar de perto, você vai entender que existe uma rotina. Vou te dar um outro exemplo para ficar mais claro aqui. Eu conheci uma pessoa uma vez que comia muito, especialmente no café da manhã. Sentia o cheiro do café, era o gatilho dele, ele ia pra mesa, sentava na mesa. E qual era a rotina dele? Permanecer na mesa, de 2 a 3 horas na mesa do café da manhã, comendo. Ele tinha uma recompensa no final, que eu vou te falar já já qual era a recompensa que ele tinha. E aí, beleza, Jerônimo, eu tô entendendo como é que se forma um hábito ruim. Como é que eu começo a entender e aprofundar mais isso, começar a mudar? Então aqui tem uma grande sacada, que é da Harvard Medical School, que é você investigar. Se liga que eu não vou te falar agora, isso sou eu que tô te falando. Você, para mudar alguma coisa na tua vida, precisa ser um cientista de você mesmo. Você precisa olhar e pesquisar a você mesmo. Então vamos imaginar que você seja essa pessoa que senta no café da manhã e fica 2 horas
horas comendo na mesa. Então a pergunta que você vai se fazer é, cara, onde que eu faço isso? Ah, na mesa do café da manhã. Que horas eu faço isso? Ah, de 7 às 9 da manhã. Qual é meu estado emocional quando eu tô naquilo? Ah, ali eu tô feliz. Tem hábitos que te deixam triste. Tem pessoas que estão em redes sociais ou fazendo algo que não deveria e estão tristes. No caso dessa pessoa, o estado emocional dela naquele momento era felicidade. Com quem que eu tava ali? Opa, aqui surgiu a chave da mudança do hábito ruim dele pelo hábito bom. Com quem que eu tava ali? Tava com a minha filha, com a minha mulher, com a outra filha, com o outro filho, com a outra filha. E cada um tomava café da manhã num horário diferente. E as pessoas iam chegando e ele ia permanecendo na mesa. Olha que massa. E qual foi a ação anterior que aconteceu? Ah, foi o cheiro do café que me trouxe pra mesa. Então, ó, ele sentiu o cheiro, ele sentava na mesa entre 7 e 9 horas, ele estava feliz com esse monte de gente. Então, quando a gente vira o cientista de si mesmo e ele olhou de perto, o que ele percebeu? Eu não fico na mesa do café da manhã para comer, eu fico na mesa do café da manhã para interagir com toda a minha família que chega ali. Então, o que ele pode fazer? Pegar e fazer uma pequena mudança naquela rotina dele. Ao invés de eu permanecer conversando com a minha família na mesa, porque já que eu tô na mesa, eu como um pãozinho, tomo um suquinho de laranja, assim eu vou ficando. O que ele percebeu? Que ele podia ter a mesma recompensa sem permanecer comendo na mesa. Então o que ele fazia? Tomava café da manhã e podia ir para uma outra mesa, no caso da casa dele tinha uma mesa na cozinha e uma outra mesa na sala, e continuar toda essa conversa numa outra mesa, tomando um chá, por exemplo, podendo simplesmente conversar com as pessoas. Entende? Eu não sei qual é o teu caso, qual é o teu hábito ruim, qual é o teu hábito bom, mas eu posso te garantir que se você olhar de perto pro teu hábito, você vai achar esses 3 R's. O que te dá o gatilho? Qual é a rotina quando esse gatilho acontece? É o teu celular vibrando na mesa? Qual é a rotina que você faz? Quando vibra, eu vou lá, pego, abro ele, desbloqueio, faço meio no modo automático? Qual é a recompensa que você tem disso? Olhou pra isso, agora você vai fazer aqui, ó. Onde que acontece esse teu hábito ruim? Que horas? Qual era o estado emocional que você tava? Com quem? Qual era a ação imediatamente anterior? Muitas pessoas fumam em horário de trabalho não é porque querem fumar, é porque querem simplesmente sair daquele ambiente que ficou chato. Então o cara fala assim, onde que eu fumo? Ah, eu fumo lá embaixo do prédio, do escritório. Desço, saio do prédio pra fumar. Que horas? Ah, normalmente ali por volta das 3 horas. Qual é meu estado emocional? Tô com raiva, tô ansioso. Com quem que você faz? Sozinho. Qual foi a ação anterior? Sempre que acaba a reunião. Opa, então acaba uma reunião com fulano, eu me sinto mal e eu desço pra fumar. Então se ao invés de eu descer pra fumar, eu descer pra tomar um chá, será que vai trazer o mesmo efeito? Se ele fizer isso com uma outra coisa. Entende o ponto? Aí quando ele faz a outra coisa, ele talvez tenha a mesma recompensa. E aí sim ele começa a mudar os hábitos ruins por hábitos bons. Estamos de volta com o programa Qualidade de Vida. No bloco anterior a gente viu um vídeo mostrando um coach, explicando algumas estratégias para a gente fazer as mudanças de hábito. Agora no segundo bloco a gente vai comentar sobre esse vídeo, né, doutor? Com certeza, Rodolfo. Então, de imediato, doutor, a gente fala, ele mostrou alguns hábitos ruins e hábitos bons, né? E a gente tem que fazer essas trocas. Para as pessoas em casa entender um pouquinho sobre os hábitos ruins, você poderia dar alguns exemplos e mostrar os malefícios à saúde dessas pessoas que praticam esses hábitos? Isso, Rodolfo. A gente vem mostrando nos programas, algumas situações de malefício para a saúde diante de alguns hábitos, algumas mudanças necessárias nesse estilo de vida. Então, por exemplo, a gente já falou nesses programas mesmo, em relação ao tabagismo, em relação ao álcool e outras drogas. Falamos também o problema do sedentarismo, o problema da alimentação inadequada, alimentação irregular. Então, hoje em dia, Rodolfo, a gente tem estudos mais do que suficientes mostrando o impacto desses maus hábitos na saúde humana. A gente sabe que hoje, por exemplo, está quase ultrapassando, ou já até ultrapassou em termos de incidência, em termos de mais pessoas doentes, a questão do hábito, o sedentarismo e a alimentação inadequada, em relação até do que a própria questão em relação ao câncer, por exemplo, do que outros fatores de risco. Então já tem estudos mostrando isso que está pesando mais, entendeu? Então é uma soma de fatores. Então, mostrando para vocês aí que a mudança é necessária. Complementando a fala do doutor, 80% das doenças crônicas é adquirido com maus hábitos.
Então, se a gente quer eliminar essas doenças para a gente ter uma qualidade de vida e longevidade, a gente tem que fazer mudanças. Doutor, vamos falar agora de bons hábitos, então. E depois a gente vai entrar em cima do vídeo, né, destrinchando um pouco mais. Alguns bons hábitos para as pessoas terem qualidade de vida e longevidade. Isso, que foi colocado lá no vídeo anterior, né, Rodolfo? A estratégia que a pessoa tem que montar para ter um hábito saudável, né? A questão dela não se renegociar com ela mesma o tempo todo. Ela tomou aquela decisão, sabe que aquilo vai ser importante para ela está motivada para aquilo, então dela seguir adiante. A gente sabe que imprevistos acontecem. Então, hábitos saudáveis, Rodolfo, como a gente vem colocando aqui nos programas, né, é você ter uma vida mais ativa, praticar uma atividade física regular, você também ter uma alimentação mais balanceada, uma alimentação rica em vegetais, frutas, legumes e cereais, se for possível, você ter também um convívio familiar mais harmonioso, você também entender, se programar em relação à sua vida, para você tentar se programar em relação, não deixar as coisas acontecerem em cima da hora, gerando estresse, gerando confusão, né? Então, atividade física, alimentação, tudo isso, Rodolfo, ficar longe de álcool, drogas, perceber que você pode aproveitar a sua vida sem esses outros, sem necessidade de fugir para esse caminho. Então, esses são apenas alguns dos poucos exemplos, uma prática ao ar livre, uma boa conversa, uma boa leitura de um bom livro, um bom curso, você está motivado no relacionamento. Então, tudo isso, Rodolfo, faz a gente ter um hábito saudável. Muito legal. Lembrando que no vídeo anterior, ele mostra o gatilho, né, a rotina e a recompensa. O gatilho seria o quê, doutor? O que seria o gatilho para as pessoas ter essa rotina para ter a recompensa? Só para a gente definir aqui um pouquinho. Isso. O gatilho, Rodolfo, a gente pode entender como se fosse aquele estalo, aquela faísca que a pessoa que é desencadeada na pessoa, que faz aquele todo o circuito cerebral daquele hábito, daquela rotina ser desencadeado. Você falou muito bem, né, Rodolfo, que o cérebro, no vídeo anterior, o cérebro, ele tenta gastar pouca energia, né, através da rotina, para fazer as coisas de forma mais automática. Ele citou bem o exemplo da pessoa que dirige, né? Então, para mudar de novo, vai exigir um pouco de energia. Então, as pessoas precisam entender isso, né? As pessoas precisam ter um gatilho em relação a uma questão saudável. Por exemplo, a pessoa, ela mudar aquele direcionamento de energia. Por exemplo, se ela tem um problema em relação, ela ingere bebida alcoólica e já lembra do cigarro, aquilo talvez possa ser um gatilho para ela estar mantendo aquele hábito em relação ao tabagismo, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mudar esse gatilho dela. Se ela identifica aquele gatilho como uma coisa que vai fazer com que ela permaneça naquele hábito ruim, a gente tem que tentar identificar isso, ser realista e gastar energia naquele momento para mudar aquilo, e a gente sabendo que aquela mudança vai gerar uma rotina e vai ser mais fácil daquilo em diante. Então, naturalmente, cada um tem sua rotina, muitas vezes alguns hábitos negativos, ruins, né, levando a gente a ter algumas consequências sobre a nossa saúde, e a gente precisa mudar a nossa rotina. O doutor, em outros programas, colocou a questão do planejamento, que é muito importante para você planejar antes, né, para você executar essa tarefa. Mas no final de tudo, né, doutor, tem a recompensa. E a maioria do ser humano procura o prazer imediato. Como é que a gente pode mostrar para essas pessoas que essa recompensa com maus hábitos, que vai liberar um mecanismo, vai liberar bons hormônios, né? Que vai ter a consequência depois para esse hábito ser ruim, com os hábitos saudáveis, que vai levar também à liberação de bons hormônios. Dá para fazer um paralelo para essas pessoas aí? Dá sim. Rodolfo, nosso cérebro, ele é como se acostumasse com aquele caminho, né? As vias neuronais nosso cérebro, ele se adapta à questão da rotina, àquele caminho. E, geralmente, essa recompensa que a gente fala é porque a gente se adaptou a ter satisfação ou ter prazer. A satisfação e o prazer vem de liberação de certos hormônios, principalmente a dopamina, né, no circuito cerebral. Dá para a gente mudar isso? Claro que dá, né? Exige energia,
mas a gente precisa lembrar também de outras coisas na nossa vida que a gente faz que também gera prazer e bem-estar. Então, assim, da mesma forma que às vezes, geralmente a gente fica ligado nas coisas ruins, mas nas coisas, a gente também faz coisas positivas para a nossa saúde que também fazem bem e traz uma recompensa boa. Uhum. A gente vai finalizar esse bloco e o terceiro bloco o doutor vai complementar essa fala. Sem dúvida. Estamos de volta com o programa Qualidade de Vida. Doutor, eu queria que você complementasse sua fala do bloco anterior. Isso, Rodolfo, a gente continuando aqui, né, falando a questão da recompensa. Existe também, Rodolfo, a questão do reforço positivo e do reforço negativo. O reforço positivo é justamente quando a gente busca um determinado hábito, uma determinada atitude, visando o bem-estar que aquilo gera, né? Seja, eu vou, por exemplo, usar um determinado tipo de droga porque aquilo me dá bem-estar. Por exemplo, isso é reforço positivo. A questão também, por exemplo, agora uma situação diferente, que é o reforço negativo, é usar o mesmo tipo de droga para aplacar alguma situação que eu estou vivenciando que está sendo ruim para mim. Por exemplo, eu sou uma pessoa que vive em situação de rua, tenho fome, tenho frio, tenho muita sede, então eu vou usar o crack para tentar aplacar aquilo. Isso é um reforço negativo. Você está utilizando aquela substância, eu estou dando um exemplo de uma substância, né? Mas pode ser algum hábito, alguma rotina, alguma atitude, para aplicar aquilo que está sendo ruim em mim, né? Ou vou utilizar aquilo para aplacar um sentimento de depressão, de tristeza que eu estou passando. Então, Rodolfo, a gente tem que tentar olhar para a nossa vida da seguinte forma, ver as coisas positivas que a gente faz. Todos nós temos coisas boas também. Então, assim, o que me motiva? O que me motiva a viver ou mudar aquele hábito que está sendo ruim para mim? E tentar, tomou aquela decisão, Rodolfo, tentar permanecer naquilo. Eu sei que tem imprevistos que acontecem. Não, vou começar a caminhar ao ar livre, mas no dia chove. O que eu posso fazer para tentar imprevisto, né? Eu vou tentar me adaptar. Será que eu posso utilizar aquele tempo para dar uma volta ali no terreiro ali da minha casa ou em volta, para tentar firmar aquele mecanismo até eu adquirir aquele hábito e isso não ser uma coisa tão penosa assim, tão difícil de fazer como era no início, que aí é a rotina e o hábito que se cria. Muito legal. Aproveitando esse exemplo do doutor, o importante é o planejamento. O doutor falou da chuva, né, da caminhada. Então choveu. No planejamento tem o plano B. O plano B seria o quê? Fazer um abdominal, pular uma corda, criar alguma estratégia que, se a primeira não dá certo, a segunda ou a terceira vocês vão executar. Quando a gente fala da mudança de rotina, naturalmente a gente vai lutar contra nós mesmos. Porque a rotina é algo que já está há muitos anos instalado com essa pessoa e ela vai tentar mudar de uma hora para outra e ela vai ter uma persistência, né? Tem uma sinergia para ela conseguir alcançar essa mudança. Estudos demonstram que até 66 dias ela tem que persistir. Então hoje ela conseguiu vencer, amanhã ela vai ter que ter outra luta e assim por diante até ela conseguir tornar um hábito saudável, né? Troca de um hábito ruim. Então ela vai ter que persistir por um certo tempo. Falando sobre a recompensa, o doutor bateu bem aqui na tecla, a liberação de alguns hormônios. Muitas vezes, alguns hábitos ruins vão levar à liberação de hormônios, que vai trazer uma sensação de bem-estar momentânea, mas depois vai trazer alguns danos à saúde. A gente precisa mudar a nossa rotina. Exemplo, a atividade física. A atividade física ela vai liberar bons hormônios e vai trazer benefícios para a saúde das pessoas. E a atividade física também, ela vai provocar outras mudanças de hábito, como a alimentação, a questão do sono, etc. Então, um conselho que a gente deixa para vocês aí, nessa mudança de hábito, tentar incorporar a atividade física aí na vida de vocês, vai trazer vários benefícios para vocês e a saúde agradece. Doutor, o que você pode complementar aí para a gente? Nesse processo de mudança, Rodolfo, fundamental a participação da família. A gente percebe que a participação da família, o incentivo familiar, as pessoas ali
dando apoio para a mudança, isso ajuda bastante, Rodolfo. Os amigos, né? A rede de suporte daquela pessoa, isso é fundamental. A chance de sucesso aumenta quando você tem esse apoio. Uma coisa é eu querer parar de fumar sem apoio nenhum, as pessoas me desestimulando. Eu consigo mudar. É mais difícil? É mais difícil, né? A decisão é nossa. Mas, assim, a rede de suporte familiar, social, comunitária é fundamental para uma mudança positiva. Muito legal. Em cima dessa fala do doutor, a gente vai passar mais um vídeo e a gente volta aí para a gente fechar o nosso programa. Qual foi? Vậy của nó mình chung nhau phải không thì mà có chết ok bộ đội Doutor, você mostra a questão da família, a importância das mudanças. A gente vê um pai, né, auxiliando aí uma criança conseguir seu objetivo. O que você pode fechar aí para essas pessoas em casa aí, fortalecendo essas pessoas aí para ter mudança, não desistir, se superar sempre? Então, união, né, Rodolfo? Acho que a palavra certa é união, é harmonia. A gente perceber que todos nós temos hábitos bons, hábitos ruins, todos nós temos alguma coisa que a gente pode melhorar, todos nós temos algo de bom, né? Eu acho que não existe ninguém absolutamente ruim, ninguém absolutamente bom. Então, a gente precisa ser que na nossa condição de seres humanos, todos nós estamos aqui como aprendizes. E todos nós podemos desenvolver ferramentas para mudar e se aperfeiçoar sempre. É esse o nosso objetivo aqui. E aí, você que tem um familiar, que tem uma pessoa que está passando por essa dificuldade, ter esse grau de empatia, se colocar no lugar do outro, para sentir um pouco a dificuldade do outro também e a gente mudar junto. Muito obrigado, doutor. Lembrando que a gente está nos PSF da cidade, nos NASF, nas unidades de saúde aí, para ajudar vocês a conseguir alcançar uma saúde plena. Obrigado, doutor, e encontramos no próximo programa. Rodolfo, eu que agradeço mais uma vez o telespectador que está nos prestigiando e até a próxima jornada. Até a próxima.